Bom dia, amados irmãos. Estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra de Deus, nossa escola dominical online. E hoje, um dia muito especial para todos nós. Quero começar dando as felicitações, os parabéns aos nossos pais. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos pais da nossa igreja, especialmente ao meu pai, seu Teco, está lá em Goiás, no seu Eupídio, meu querido, tanta saudade, não podemos estar juntos, mas estamos unidos no Senhor. Deus tem nos dado essa alegria de vivermos em alegria, em comunhão, uma convivência tão amorosa, tão bondosa. Então, louvo a Deus pela vida do meu pai e pela vida de todos os pais da nossa igreja, todos os nossos pais que estão participando dessa transmissão agora. Que Deus venha abençoar muito a cada um, que Deus venha motivar, fortalecer, Deus venha dar a alegria para o coração de cada um dos nossos pais e que possamos também buscar viver segundo o modelo do Senhor Deus, nosso Deus, o Pai perfeito, aquele que nos amou com amor eterno, e que nós possamos também viver esse amor para com nossos filhos, para com aqueles que estão à nossa volta. Também, nesse tempo que nós vivemos, né, nessa semana, nós estamos também já celebrando mais um aniversário da IPB, dia 12 de agosto, daqui 3 dias, será mais um aniversário da fundação da nossa igreja no Brasil, 161 anos da chegada do nosso missionário, fundador, Archibald Green Simonton, e é marcada então essa data como o início da nossa igreja, o começo da IPB no nosso país, e nós celebramos com a vinda de Simonton, não somente ele, mas tantos outros missionários que vieram, tantos outros pastores, missionários, missionárias que foram enviados para o nosso país e implantaram a nossa terra, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nós colhemos os frutos e nós também somos capacitados a fazer a obra do Senhor, a missão do Senhor em outros locais do mundo. E então é um privilégio nós sermos uma igreja fundada por um missionário, por uma obra missionária, e também temos essa vocação missionária, o papel de fazermos a obra do Senhor neste mundo. Então, com essas palavras iniciais, nós vamos iniciar nosso estudo da palavra, que hoje, dentro dessa própria temática, né, dentro do próprio contexto da nossa data que celebramos, o aniversário da IPB, um trabalho missionário, nós vamos tratar sobre missões, a adoração a Jesus e a alegria de todos os povos. Esse tema que tem muito a ver com a igreja, é um tema recorrente, que a igreja volta nele muitas e muitas vezes, porque sempre é um desafio para nós viver essa missão, obedecer ao chamado do Senhor, ao envio do Senhor Jesus e sermos de fato missionários, sermos de fato uma igreja missionária. Então eu quero, antes de começarmos o texto especificamente, nós vamos orar neste momento. Ó Deus amado, nós te louvamos por esse dia, louvamos pelo dia do Senhor, mais um domingo que nós temos na tua presença, mais um dia que temos reservado para a adoração ao teu nome. Louvamos porque podemos estar reunidos mais uma vez. Louvo pela vida dos irmãos que estão participando conosco dessa transmissão, todos que estão já chegando. Muito obrigado, Deus amado, pela possibilidade de estarmos continuando a ministrar a tua palavra e podermos ser edificados mesmo nesse tempo de pandemia. Te louvamos por isso, louvamos por esse dia. Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pais. Te louvo, Deus amado, pelo meu pai, aquele que cuidou de mim desde o meu nascimento, a geração, foi usado por ti para ser uma bênção na minha vida. Te louvo muito pela vida do meu pai, pelo carinho, pelo amor que ele tem e pelo amor que nós temos um pelo outro, por nossa família. Louvo a ti pelos pais da igreja, todos os pais. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida dos nossos pais, fortalecendo cada um deles, dando saúde. O Senhor esteja dando sabedoria, dando ânimo, dando vigor,
dando autoridade, dando a bênção, a alegria de ver os filhos crescendo, filhos criados debaixo da autoridade da Tua Palavra, no ensinamento do Senhor, e que vejamos filhos também que sejam futuramente pais segundo o Teu coração. Obrigado pelo privilégio também que nós temos de ser pais. Eu, como tenho esse privilégio, Deus amado, muito obrigado, porque Tu tens me dado filhos abençoados, e que o Senhor abençoe a vida dos meus filhos, a nossa casa, a família de cada um dos nossos irmãos também. Todos sejamos capacitados a vivermos como Tu queres, Pai amado, uma vida abundante na Tua presença, em obediência à Tua palavra. Também queremos Te louvar nesse dia, nessa data, nesse domingo, porque estamos diante já do aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, mais um aniversário de fundação, dos 161 anos de fundação da nossa igreja, que tem estado nesse país. Pedimos, Pai, uma bênção pela IPB, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, cada igreja, cada pastor, nossa liderança nacional, nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro, toda a diretoria, toda a nossa mesa do Supremo Concílio, os nossos concílios inferiores, os sínodos, os presbitérios, o nosso presbitério aqui no Paraná e todos os presbitérios do nosso país. Venha abençoar, Pai amado, os nossos líderes, venha abençoar os nossos irmãos, a igreja, vai dando mesmo a todos nós essa alegria pela obra do Senhor feita até aqui e também a disposição para continuarmos te servindo, trabalhando na obra do Senhor cada dia mais. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil cumpra o seu papel de ser uma igreja missionária, uma igreja fiel, uma igreja que proclama a Tua palavra, uma igreja que exerce a disciplina, que ministra fielmente os sacramentos, uma igreja que seja voltada para a Tua palavra como autoridade máxima sobre nós e que nós possamos proclamar o nome de Jesus até a sua vinda. Ó Deus amado, nos ajude a sermos essa igreja fiel. Abençoe a igreja de Rolândia, a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Rolândia, que nós sejamos uma igreja também obediente, uma igreja que cumpra esses papéis, que cumpra o papel que Tu deste para cada um de nós, como Teus filhos, como igreja verdadeira do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus amado, pedimos. Abençoe também agora o nosso estudo que teremos, que seja um tempo de bênção, de ministração do Senhor para o nosso coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então ter esse estudo que tem muito a ver com a nossa vida como igreja, muito a ver com a palavra de Deus, o chamado que nós temos para missões, para a missão de Deus e para as missões que estão confiadas a nós como igreja do Senhor Jesus. Missões têm a ver com a adoração a Deus. O objetivo de missões é a adoração global a Deus pelo seu povo redimido de todas as tribos, línguas e nações. O resultado de missões é ver todos os povos terem prazer em louvar a Jesus. E a motivação para missões é a alegria que o seu povo tem nele, tem em Deus. As missões têm como objetivo a adoração de Jesus e são realizadas e estimuladas por essa adoração. Então, não é simplesmente que a nossa igreja cresça, que a igreja seja uma igreja fortalecida, uma igreja grande, poderosa na terra, mas o objetivo principal de missões é que seja dada glória a Deus. Todos os povos da terra estejam adorando ao Senhor. Então, nós somos alcançados já pela graça, somos salvos e nós já temos esse privilégio de adorarmos ao Senhor. Mas outros povos não têm ainda, muitos povos da terra. E então, por essa razão, enquanto há pessoas que não têm conhecido a Deus como Salvador das suas vidas e que não adoram ao Senhor em espírito e em verdade, enquanto isso, é necessário que haja missões neste mundo. Outra maneira de dizer isso é que fazer missões tem o objetivo de obter glória global para Jesus. Do início ao fim, quanto ao objetivo, efeito e impulso, os centros de missões ao redor do mundo anunciam Jesus por meio dos louvores dos seus diferentes povos
de todas as tribos, línguas e nações. O que está em jogo em missões é a honra universal do Pai, na glória global do seu Filho, na alegria de todos os povos. Então, o que está em jogo em missões é a honra universal do Pai, na glória global do seu Filho, na alegria de todos os povos. Então, vemos honra ao Pai, glória ao Filho e alegria dos povos. Aqueles que são alcançados, aqueles que são salvos pela graça, eles experimentam uma alegria indizível. Eles experimentam o prazer que só Deus pode nos dar. O prazer verdadeiro, prazer definitivo. Mas isso não pode ser um prazer somente para nós celebrarmos de maneira fechada, nas quatro paredes. Nós temos que anunciar essa obra de Deus, anunciar o que Deus pode fazer para levar também essa alegria para todos os povos. Mas também todos os povos irão glorificar a Deus, todos os povos irão glorificar Jesus, reconhecer a obra que Ele fez, o poder que Ele tem e assim viver uma vida segundo os seus padrões. Então o mundo glorifica a Deus, as pessoas glorificam a Deus quando vivem uma vida segundo a palavra de Deus. Se não for assim, não adianta falar eu sou cristão se nós vivemos uma vida totalmente fora da vontade do Senhor. Não adianta falar a igreja aqui no Brasil todo mundo é cristão, mas ninguém conhece a palavra e ninguém vive segundo a palavra de Deus. Em última instância, Deus não é glorificado, porque as pessoas não vivem segundo a sua vontade. Então o alvo é pregar a palavra, sermos fiéis e assim cumprir a missão do Senhor. Nós vemos, irmãos, o que são missões, assim, a definição do termo missões. Eu estou apenas dando uma organizada aqui no meu computador, mas o que são missões? A palavra missões não aparece na Bíblia, missões ou missão, mas aparece a palavra apóstolo, ou apostelo, ou envio, enviado. Tem também a palavra evangelização, evangelho. Então, missões ou missões vem do latim mito, que significa enviado. Então, vem do termo do grego apóstolo. Então, missões é um antigo termo de 500 anos, né, que foi cunhado quando foi colocado como missões a palavra, já foi no século XVI, e significa o envio dos seguidores de Jesus, a sua seara global, de todos os povos. Então, é o envio do povo de Deus, do servo de Deus, para uma seara, né, uma seara em que vai haver a proclamação e vai haver a colheita, vai haver o alcance das pessoas do mundo inteiro, né, de todos os povos. Por quase 2000 anos, o termo missões tem sido usado especificamente para evangelização do mundo, para levar o evangelho para povos aos quais ele ainda não foi anunciado. Então, missões acabou ficando como um termo para essa obra do evangelismo pioneiro, o evangelismo inicial em um país, em uma cidade, em uma nação. É o evangelismo também transcultural. No cerne de missões encontram-se duas passagens do Evangelho de Mateus, além das demais, né, correlatas dos evangelhos sinóticos. Mas, segundo Mateus 9, 37 a 38, missões significa enviar trabalhadores para a colheita global. Então, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. E assim, logo depois que Cristo fala isso, ele já envia os seus discípulos para fazerem o trabalho de evangelização. A segunda passagem é o envio dos discípulos por Jesus, em Mateus 28, 18 a 20. Esse texto é interessante, né? É um texto clássico, é o texto que, em todos os momentos da história da igreja, ele é usado, porque aqui resume bem toda a palavra de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui Jesus dá uma palavra, né, de ordem, uma palavra de autoridade, uma palavra definitiva, que norteia a razão de ser da Igreja de Cristo. Então aqui o principal comando de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. Aqui esse texto sempre foi assunto para muitos estudos, questão de exegese. Qual que é a ordem principal? É ide ou é o fazer discípulos? Muitos perguntam qual que é o primeiro, qual que é o principal? Algumas pessoas sempre enfatizavam o ide, e outros vão dizer, não, mas o verbo principal, o verbo no imperativo realmente é o fazer discípulos. É verdade. O verbo que está no imperativo, na voz ativa, é realmente o verbo fazer discípulos. Mas o ide, que vem lá no grego, no gerúndio, ou no particípio, ele tem o sentido de indo, ou tendo ido. Mas a questão é que, aqui, nós vemos que enviar e ir são dois lados da mesma moeda. Jesus e sua igreja estabelecida enviam, e aqueles que vão são os enviados ou os missionários. Então, a questão do fazer discípulos, ele tem a ver com o ir, porque ele fala indo, ou tendo ido, fazei discípulos de todas as nações. Então, para que eu faça discípulos, eu preciso ir, eu preciso atender a esse movimento, a esse chamado de Jesus, a essa ordem de Jesus. É uma coisa que muitos não entendem. Muitos pensam assim, não, é só fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, eu tenho que me movimentar. Eu não posso esperar que as pessoas venham na minha casa ou na nossa igreja e falem assim, pastor, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Me ensina como que é ser discípulo. Me discipule, me treine para que eu seja um discípulo de Cristo. Não é essa a lógica. A lógica sempre foi um movimento anterior. A igreja age primeiro. Jesus agiu primeiro. Ele veio. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos chamar. E a igreja também é enviada a buscar o perdido. O perdido não vai vir por uma ação dele. Ele vai vir, ele vai chegar através de um chamado. Alguém vai chamá-lo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, missões é o envio de missionários, os enviados, pela igreja, para estabelecer a igreja entre povos que de outro modo não teriam acesso ao Evangelho. Então, essa é a questão. A missão é um ato contínuo da igreja. A igreja deve estar em missão constantemente. A grande questão é que, com o passar do tempo, a tendência da igreja é se estabelecer no lugar e permanecer ali. E, infelizmente, muitas param por aí, permanecem e trabalham no sentido de manutenção daquilo que já existe. Tudo bem, a manutenção da igreja é algo importante, porque se a igreja não for mantida, se ela perder a sua existência ou a sua comunidade, ela vai deixar de ser igreja também. Então, um templo, um prédio sem as pessoas, ele é um prédio sem significado. É um prédio qualquer. A igreja são as pessoas, é a junção das pessoas para a adoração ao Senhor. Mas se a igreja, se essas pessoas que estão ali, elas permanecem cuidando apenas de si mesmas e não se lembram de olhar para outras pessoas, a tendência é que eles vão envelhecer, a igreja vai ter um ciclo de vida e vai chegar ao ponto da morte. E aí vai haver um enfraquecimento da próxima geração.
Então é por isso que a igreja deve estar proclamando o evangelho continuamente, fazendo discípulos continuamente. Então é ir e fazer discípulos ensinando o evangelho. É um exercício contínuo de fazer discípulos, batizar, integrar na igreja e ensinar a palavra. Dessa maneira a igreja vai continuar. É um ciclo abençoado, né? Não é um círculo vicioso, mas é um círculo virtuoso, um círculo de continuidade na obra do Senhor. Pessoas iniciam na fé, se convertem como novos convertidos, pessoas que são recém-nascidos espiritualmente. Eles vão aprendendo da palavra, vão conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho, tendo maturidade e, ao mesmo tempo, já sendo enviados para falar, para ensinar, para discipular uns aos outros. Então, a igreja deve, irmãos, nós somos desafiados a refletir sobre nossa vida. Se nós estamos fazendo discípulos de Jesus, se nós estamos discipulando outras pessoas, se estamos multiplicando ou desenvolvendo aquilo que nós já recebemos para a glória do Senhor. Então, pensando no texto que nós lemos, olhando um pouquinho para a palavra de Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada. Então é importante essa palavra de Jesus. Primeiro, Jesus disse que toda autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Olha só, desde a eternidade, o Filho de Deus tinha toda autoridade como Deus, mas agora, pelo fato de ele ter assumido a nossa humanidade e efetuado a nossa redenção, o Filho vem como homem, com toda a autoridade, como ser humano, como o Deus homem. Ele cumpriu o destino da humanidade, de acordo com Salmo 8, 3-8, Hebreus 2, 5-10, nosso sumo sacerdote que assumiu o nosso lugar. E ele governa o universo com a própria soberania de Deus, garantindo o sucesso de sua missão global. Então é interessante a autoridade no céu e na terra. Jesus poderia ter vindo apenas como Deus. Ele teria toda a autoridade. Mas ele não seria representante dos homens. Ele não teria sido nosso representante. Ele não teria feito uma obra de expiação em nosso lugar. Mas ao vir, ao tornar-se homem, ao morrer naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, no lugar das pessoas do mundo, Jesus então, ele também cumpre o seu papel, a missão que ele teve como homem, e como a palavra diz em Filipenses 2, ao cumprir, ao ser humilhado, ele foi exaltado. E ele retoma então a autoridade, mas agora uma autoridade tanto no céu como sobre a terra, como representante dos homens. Então ele, como Deus homem, nos ordena a fazermos a sua obra. Ele não será impedido de cumprir sua promessa. Ele diz: edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. O Deus homem garantiu: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, Mateus 24:14. Ele garante o cumprimento de Abacuque 2:14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós percebemos, irmãos, que a palavra de Cristo para a igreja, ela tem um peso tremendo. Nós devemos considerar essa palavra de Jesus para nós como a sua ordem mais importante, como a sua principal ordem, no sentido de ser igreja, é tornar conhecido o nome de Jesus, para que as nações adorem o Filho de Deus e honrem ao Senhor, Criador dos céus e da terra. É um propósito contínuo de adoração, de serviço, de proclamação, de edificação, de discipulado, de treinamento e de continuidade dessa obra. Nós não podemos pensar na adoração somente como algo interno. A igreja adora. Desde o começo, o propósito da adoração é para que as pessoas do mundo conhecessem aquele que é adorado. As pessoas do mundo conhecessem aquele que é o motivo da adoração, o objeto, aquele que recebe a nossa adoração, que é o Senhor. É o nosso propósito.
Por isso, então, a segunda parte do texto, baseado na autoridade de Cristo, nós temos a ordem: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Em vista dessa autoridade incomparável, Jesus extrai uma implicação para os seus seguidores, um dos mais importantes, portanto, da história da humanidade. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse portanto aqui ele tem um peso. Tendo em vista tudo que foi feito, toda a obra de Cristo, ide e fazei discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, as duas ordens traduzidas como ide e fazer discípulos, aqui, voltando naquela explicação, elas funcionam juntas como uma única ordem no grego original de Mateus. Ide e fazer discípulos. As duas palavras, os dois verbos, como uma ordem muito forte no original grego. Então, a tradução literal seria: tendo ido, fazei discípulos de todas as nações. A principal ênfase é no discipular. Sim, a principal ênfase é no discipular, fazer discípulos. Mas o ide é o caminho necessário. Como eu já disse, não tem como fazer discípulos sem se movimentar, sem agir, sem ir. Então, para envolver-se nessa tarefa mundial de fazer discípulos de todas as nações, deve haver o ide. Jesus não promete que todas as nações irão a Jerusalém enquanto seus discípulos continuem investindo onde estão. A ordem não foi para eles ficarem em Jerusalém, mas sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, não vamos esperar que as pessoas venham, mas nós temos que ir. Eles, os discípulos, precisam ir. Oceanos e fronteiras devem ser atravessados. Como Paulo e Barnabé em Antioquia, eles precisam ser enviados. Atos 13. Precisa haver missionários. Hoje nós temos uma dinâmica de muita movimentação no mundo, os refugiados, já temos falado sobre isso algumas vezes. Então, há um intercâmbio muito grande de culturas no mundo inteiro. Há muita gente que vai e vem. Antes, as pessoas ficavam mais reclusas, mas vamos dizer que ao longo da história sempre houve movimentação, sempre houve trânsito de pessoas de uma região para outra, por questões de clima, por questões de perseguição, por questões de busca de uma melhoria, aventuras. O Brasil foi descoberto por quê? Porque os europeus quiseram conhecer alguma coisa nova. Havia uma ideia de que havia um novo mundo, que havia terras não conhecidas ainda pelo Ocidente, pela Europa. Acabaram vindo para mais ocidental ainda, para a região do extremo ocidente, né? As Américas. Então, sempre houve movimentação, mas sempre vai haver necessidade de um missionário, de alguém ir para um lugar distante, ou para um lugar próximo. Nós vamos falar sobre isso ainda, talvez não hoje, mas a questão de alcançar os mais difíceis, porque é o grande desafio. Então, a necessidade de missionários é contínua. Sempre nós vamos ter a necessidade de que haja pessoas sendo preparadas, pessoas sendo enviadas e pessoas realizando a missão de Deus. Então, mesmo no nosso contexto global atual, com pessoas não alcançadas, aglomeradas nas cidades nas quais igrejas já estão estabelecidas, outro tipo de ide deve acontecer. Por exemplo, aprender uma nova cultura, uma nova língua, ser enviado da rotina do dia a dia para o meio de pessoas que são como nós. Mesmo quando a geografia não é uma questão, cultura e língua o são. A grande comissão necessita de ide de todos os tipos. Então, vamos pensar nisso.
pensando nos africanos que estão no Brasil, africanos, haitianos, asiáticos. Como que eu vou falar com um asiático, com um africano, de Jesus para ele? Eu vou esperar que ele aprenda o português, que ele entenda a nossa cultura primeiro, para depois eu falar para ele? É um caminho um tanto quanto inusitado. O mais lógico, a maneira mais correta, seria nós entendermos um pouco do que ele vive, como que ele pensa, e, se possível, a língua dele, para falarmos de Jesus de uma maneira que seja mais familiar, mais próxima, mais pessoal possível. Então, aprender uma cultura, entender como as pessoas pensam, saber quais os desafios que aquelas pessoas enfrentam e como vamos confrontar aqueles desafios, aquelas situações com a palavra de Deus. Isso implica uma preparação, isso implica um ir. Então, mesmo que seja vizinho de apartamento, vizinho de casa, temos que sair de casa, bater na porta do outro e falar. Então, a decisão, a necessidade, a compreensão de que temos que ir, ela é real. Tem que haver essa compreensão em nossas vidas. Então, se a ordem de Jesus para fazer discípulos de todas as nações é o cerne da comissão, o que ele quer dizer com esse discipulado? Ele não quer dizer uma simples busca de conversão, pois há um complemento: batizar e ensinar. Ensinar as nações a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é a simples busca de conversão. O que esse ensino deve envolver? Primeiramente, ele deve envolver maturidade espiritual. Ser um discípulo deve ser mais que um simples seguidor casual de Cristo. Deve ser um sério seguidor. No entanto, discipulado não deve ser apenas um programa de crescimento cristão. Muito importante isso. Não apenas uma salvação da alma, como muitas pessoas já pensaram que deveria ser. Salvação da alma. Não, é formação integral. É transformação de uma pessoa, ensinar a pessoa a guardar a palavra de Jesus. Senão acontece aquela questão chamada sincretismo. Quando uma pessoa se converte ou pensa que se converteu a Cristo, pensa que adora a Deus, mas ele continua com todos os costumes pagãos, os costumes pecaminosos, as práticas ilícitas que a palavra condena e corrige, e aquilo vai permanecer. A pessoa vai continuar, então, vivendo da maneira antiga, pensando que é um cristão. Isso não é o propósito da missão. O propósito da missão é a transformação da pessoa realmente num discípulo de Jesus, que vai amar a Deus, que vai entender o plano de Deus, saber a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus e assim viver de uma maneira agradável ao Senhor. E dessa maneira glorificar a Deus, dessa maneira honrar a Deus, glorificar a Cristo, se alegrar em Deus e assim viver segundo a palavra do Senhor. É uma questão de continuidade, mas a simples pregação, ou a simples conversão inicial e o abandono daquela pessoa, deixando aquela pessoa sozinha, ela vai ter grandes dificuldades de viver de verdade como um cristão e de continuar fazendo a obra do Senhor. Por isso que é necessário ensinar, necessário discipular, caminhar juntos, formar um novo discípulo, um novo seguidor de Jesus. Irmãos, não há mais nada para dizer dentro do contexto do Evangelho de Mateus. O fazer discípulos de todas as nações não nos faz lembrar como o próprio Jesus discipulou os seus homens? Ele fez um investimento prolongado no mundo real, diariamente, tempo planejado com jovens crentes para levá-los à maturidade, bem como modelo para eles de como discipular
outros do mesmo modo. Então Jesus dedicou tempo, um tempo prolongado, ele investiu na maturidade, ele investiu na preparação daqueles homens para que eles também tivessem condições de preparar outros. Isso parece com o que Paulo também diz em Timóteo 2,2, para ele instruir outras pessoas. Timóteo deve discipular outros. Então, ali nós vemos quando Paulo fala para que, olha, Paulo falando para Timóteo para discipular outros que irão discipular outros. Então, ali, de imediato, nós já vemos 4 grupos, 4 gerações de pessoas sendo alcançadas. Paulo discipulou Timóteo, Timóteo discipula um discípulo, outra pessoa que vai discipular outros. Então, assim, é uma sequência de preparação, de formação, de envio e de ensinamento. Então, é uma questão que vai se multiplicando, que vai se reproduzindo. E para que isso aconteça, é necessário tempo de qualidade. Então, o discipulado, visto por essa luz, implica não apenas a busca da maturidade espiritual, mas também a necessidade de uma ligação pessoal e um investimento de tempo, o tipo de investimento no qual deve haver o ID para ser executado. Jesus passou mais de 3 anos com seus 12 discípulos. Ele os chamou para serem discipulados no início do seu ministério, lá em Mateus 4,19, e deu a eles a maior parte da sua vida até a sua partida, em Mateus 28. Ele investiu a sua vida nos seus homens. É maravilhoso acompanhar nos evangelhos quanto Jesus deu de si mesmo aos seus discípulos. As multidões o buscavam, mas ele buscava os seus discípulos. Ele estava pronto para abençoar as multidões, mas ele investiu em poucos. Essa é uma questão importante para nós também nos tempos de hoje. Entender isso. A preparação. Se cada irmão, se cada cristão maduro da igreja, ele investe em 1 ou 2 ou 3 a cada vez, ele passa um tempo investindo naquelas vidas, tendo amizade, tendo tempo de comunhão, tempo de compartilhamento, tempo de acompanhamento, de prestação de contas. Então imagine, haverá pessoas bem formadas que saberão fazer isso também daqui a pouco com outras pessoas. Então nós somos desafiados a fazer isso, líderes, presbíteros, diáconos, nós somos desafiados a estar pensando em como vamos preparar outras pessoas. E o pastor, acima de tudo, né? Todos, é papel primordial do pastorado essa preparação. E nós precisamos acordar ou despertar o quanto antes para essa realidade. A necessidade de pensarmos na igreja como um todo, mas também pensarmos em pessoas em quem vamos investir, vamos preparar para que sejam líderes, para que sejam discipuladores na sequência da nossa vida. Porque um dia nós vamos passar, um dia nós vamos deixar de estar aqui, mas é preciso que haja uma continuidade com novas gerações preparadas. Assim como nós hoje, vamos dizer assim, nos consideramos preparados para a obra do Senhor, nós temos que preparar outros para que estejam prontos para dar essa continuidade, para ter uma sequência no plano do Senhor. Vemos então, irmãos, depois todas as nações. Importante pensar nisso porque é o plano de Jesus. Todas as nações. Desde a criação, Deus tem se preocupado com todas as nações. As genealogias do Gênesis remontam à origem de todas as nações a Adão, também por meio de Noé e seus filhos. E vemos assim essa ligação dos povos. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis contam, resumem uma história longa, desde a criação até chegar em Abraão. E vemos que, com a sua bênção a todas as nações, Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar.
E ele fala: de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Então, vemos a palavra todas, todas as famílias da terra. Abraão seria uma grande nação, mas o propósito seria abençoar todas as famílias da terra. De Abraão, ou de Abrão, renomeado para Abraão, o pai de numerosas nações, viria a nação de Israel, escolhida por Deus. O relacionamento especial dessa nação com Deus deveria trazer bênção para o restante das nações do mundo que estavam separadas do seu Criador, desde o pai delas, Adão. Para o bem das nações, Deus operou essa única nação por 2000 anos. Quer dizer, Deus trabalhou nessa nação, nessa única nação, por 2000 anos, Israel. Ele multiplicou o seu número, libertou-a da escravidão, guiou-a pelo deserto, derrotou seus inimigos, estabeleceu-a na terra prometida e levou-a para o ponto mais alto de paz e prosperidade sob o reinado de Davi e seu filho, Salomão. Com o templo construído por Salomão, era como se a bênção de Deus nesse momento estivesse preparada para chegar às nações por meio da prosperidade de Israel e da submissão das nações a ela. Parecia, ali, Davi consegue um domínio, Salomão tem um êxito de conquistar as nações ao redor. Tudo estava preparado para que eles exercessem um domínio sábio para abençoar aquelas nações. Mas não foi bem isso que aconteceu. A partir de Salomão houve o quê? Uma queda gradual de qualidade espiritual, houve altos e baixos, houve aqueles momentos que havia bons reis, mas outros momentos, e talvez a maioria deles, em que havia reis incrédulos, reis infiéis, reis que pecavam contra Deus. E ali nós vemos que Israel acabou sendo castigado por Deus e não tendo cumprido aquele plano de anunciar a Deus, anunciar a palavra, de ser uma influência positiva para o mundo. Então, o povo de Israel, nós vemos isso em 1 Reis 4, Israel se tornou numeroso como a areia que está ao pé do mar. Interessante isso lá, 1 Reis 4:20. Deus cumpre a promessa feita a Abraão de que Israel seria numeroso, seria um povo grande, numeroso como a areia que está ao pé do mar. Salomão estava governando sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. 1 Reis 4:24. É esse o cumprimento das promessas de Deus para Abraão em Gênesis 12:3 e Gênesis 15:15. Fazer seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas e abençoar as nações por meio de seus descendentes. Deus havia concretizado todos os seus propósitos quanto à prosperidade de Israel e que, então, todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 8:60. Esse era o plano de Deus. Havia condições para Israel exercer aquela autoridade sobre as nações e levar o nome de Deus, tornar o nome de Deus conhecido. No entanto, o problema do pecado que começou com Adão ainda permanecia, com a própria nação de Israel sofrendo na mesma condição pecaminosa de todas as nações. Assim, como todas as nações precisavam da bênção do perdão, de um novo coração, da remoção da ira divina e da restauração do próprio Deus, Israel também precisava. 1 Reis 11 até 2 Reis 25 contém a descrição de como o pecado destruiu Israel em menos da metade de um milênio, ao cair da altura do reinado de Salomão ao mais profundo abismo na destruição de Jerusalém e no exílio sob o poder dos babilônios.
Israel desce daquele momento glorioso do reinado de Salomão, com as 12 tribos unidas, o povo todo pronto para fazer a obra de Deus, mas o povo caiu em pecado, a começar pelo próprio Salomão, com tantos erros, tanta idolatria, tanta promiscuidade, ele tendo mais de, ao todo, 1000 mulheres, tantas esposas, tantas concubinas, e o povo de Israel se voltando para os deuses pagãos, para o pecado, para a injustiça, para a imoralidade, ao ponto de Deus ir levantando os profetas, falando a palavra, anunciando juízo, anunciando castigo, anunciando para o povo voltar, mas o povo a cada dia mais se tornava pior, até o ponto de Deus exercer juízo sobre eles, tanto sobre a Samaria, o reino do norte, como também o reino do sul, com Babilônia vindo sobre Jerusalém, e a destruição de Jerusalém, o exílio e a humilhação do seu povo. Irmãos, olhando de trás para frente, a gente percebe de maneira muito clara essa lógica, mas nem sempre o povo de Deus percebeu isso dessa maneira, mas a gente percebe por que Deus trata o seu povo, para que ele se volte, para que ele seja restaurado, porque ele mesmo caiu no pecado. Então os profetas, mesmo entre suas graves denúncias, também eles prometiam formidável esperança, além do exílio, para os sobreviventes que retornariam para Deus. E não seria a simples restauração dos dias passados de Israel, pois o profeta Isaías anunciou o que está lá no capítulo 49, 6, é que Jerusalém seria a casa de oração para todas as nações, que o Redentor não seria apenas para Israel somente, mas para todas as nações, para todas as nações da terra. Então Deus tinha algo mais em mente para a bênção de todas as nações, do que venha e veja Israel e coma das suas migalhas. Não era simplesmente Israel ser ali o centro e as nações virem até Israel e verem ou comerem algumas migalhas da mesa que caía deles. Não era isso o plano de Deus somente. Na grande comissão encontramos a revelação monumental de Deus aos seus seguidores e por meio deles ao mundo, a revelação da missão para a bênção mundial que Deus tem guardado desde o início, o povo de Deus conhecê-lo e ter prazer nele, em Jesus, e ir e contar a todas as nações sobre ele. Interessante é isso, que os discípulos de Cristo assumem esse papel que antes era de Israel, de ir. Israel não cumpriu bem esse papel de exercer a sua influência, de alcançar as pessoas à sua volta, mas a igreja recebe esse papel. Então, ao se preparar para a cruz, Jesus é aquele que promete e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E Jesus é aquele que incumbe seus discípulos de fazer discípulos de todas as nações e promete a eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, eu quero hoje parar por aqui. Esse assunto continua, ele é um assunto que tem pelo menos mais um tempo como este para nós falarmos sobre missões, mas eu quero concluir esse tempo de hoje com uma reflexão que foi Johannes Blau, um missiólogo, que entendeu o processo, a sequência histórica da caminhada da missão. Ele fala primeiramente de uma regressão progressiva, para depois ter uma progressão, uma expansão progressiva. Então, essa redução progressiva, ela acontece como? No início, Deus cria Adão e logo forma as nações como um todo. Adão peca e o pecado se multiplica. Então começa com as nações. Ele começa, a partir de Gênesis,
há um olhar para as nações como um todo. Das nações como um todo, de Noé, quando forma as nações, Deus vai reduzir para o povo de Deus, para Israel, em Abraão. A partir de Abraão, então, há um povo na terra chamado para adorar ao Senhor. De Israel, sempre há uma clareza de que há tantos pecadores, mas há um remanescente fiel. Sempre no meio de Israel há um grupo menor, que é o remanescente fiel, que confia em Deus, que guarda a palavra e que prossegue servindo ao Senhor. Do remanescente fiel, a redução vai caminhando até chegar no servo de Deus, no Messias, em Cristo. Então, todas as nações, Israel, o remanescente fiel, e depois vemos a redução que chega a Cristo. A obra de Deus se resume, ela é concentrada numa pessoa, a pessoa do Salvador, Cristo Jesus. Mas a partir de Jesus, tem início uma expansão progressiva. De Jesus aos 12 apóstolos. Primeiro ele chama 12 apóstolos e ele os prepara para serem um núcleo de um novo povo, a igreja, o novo Israel de Deus. Há uma ruptura, mas há uma continuidade. Não mais a nação de Israel, mas a igreja formada com israelitas e estrangeiros, que será um novo povo. Não uma nação, mas um povo de Deus presente no meio das nações. Então, a partir dos 12 apóstolos, vem a igreja. A igreja, ela vai ser esse povo de Deus. Começa pequena e ela vai expandindo. E da igreja, nós vemos o alcance de todas as nações. Então, o que começou com todas as nações no início, ela se resumiu a Jesus, mas depois ela se expandiu até chegar novamente a todas as nações. Em Apocalipse nós vemos todos os povos, pessoas de toda nação, tribo, povo e língua adorando ao Senhor. Então, há uma progressão, no começo com uma redução progressiva e depois uma expansão progressiva da obra do Senhor. E nós fazemos parte dessa expansão progressiva. Semana que vem vamos falar da continuidade da missão a partir de Jesus. Vamos falar um pouco do contexto que vivemos hoje, dos desafios que nós temos para a missão. Eu espero que todos possamos estar juntos para continuarmos estudando essa palavra, esse assunto que é tão importante para nós, que mesmo em tempos de pandemia, nós precisamos pensar o que estamos fazendo com relação à missão de Deus, que Deus deixou para as nossas vidas. Nós vamos agora então encerrar esse momento orando. Eu quero já orar e Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, eu quero te louvar por podermos estudar esse assunto que é tão chamativo, tão tocante, tem tanto a ver com a nossa vida como igreja, mas que muitas vezes nós como igreja não estamos levando de maneira muito séria, comprometida esse assunto, não estamos cuidando, não estamos fazendo a obra do Senhor como deveríamos fazer. Nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos ajudes, primeiro nos perdoe por nossa negligência, quando deixamos de cumprir o papel que temos, mas também, Deus amado, nos ajude, nos dê força, ânimo, que essa autoridade do Senhor se renove em nossas vidas, que o Teu poder se renove em nós, para que possamos assumir o papel, saber que nós não vamos fazer algo sozinho, mas nós teremos a ajuda do Senhor para realizarmos a Tua obra. Então, que nós possamos entender o nosso papel de sermos fiéis e assim que possamos levar à frente, ir em frente com o nosso trabalho, com a obra de evangelização. Eu te peço, Pai amado, desde já, sempre nós queremos pedir isso, que Tu estejas levantando pessoas, vai tocando corações, despertando vidas, para que sejam missionários que vão para outros lugares, que vão sair da sua casa, da sua família, que vão pregar o Evangelho a outras nações. Mas também, Deus amado, torna cada um de nós, de fato, missionários, servos fiéis, proclamando o Teu Evangelho a todas as nações. Mas antes de falarmos lá fora, que nós possamos falar aqui perto, que nós possamos
ser fiéis onde estamos, em nossa cidade, com nossos vizinhos, com a nossa família. Vem sobre nós, Deus amado, mas também que nós possamos, como igreja, ter essa capacidade de olhar além, talvez através de parcerias, através de envio de missionários, através de sustento de pessoas, e mesmo levantando pessoas, que o Senhor levante pessoas no nosso meio, para que possam ir e cumprir esse papel, e que a Tua obra seja feita para a Tua glória, para que o Teu nome seja honrado, Senhor Deus, para que as pessoas tenham alegria no Senhor, para que as pessoas vivam segundo a Tua palavra, e assim o Teu plano se cumpra para a Tua própria glória. Nós Te louvamos por esse dia, pelo Dia dos Pais, louvamos, ó Deus amado, por nossos pais, pela Tua igreja, por nossa igreja. Sê conosco, Deus amado, continue nos abençoando. Queremos também nesse momento interceder pelos enfermos, nós queremos clamar pela Jaqueline, nós temos orado pela Jaqueline Kern, que está em Curitiba, nossa irmãzinha lá de Goiás, está num estado ainda muito grave, mas que já tem sido alcançada pelo Senhor. Tu tens um plano para ela, Pai, nós queremos entregá-la nas Tuas mãos. Queremos colocar o Lucas Moreira, queremos colocar a Gilmara, queremos colocar nossos irmãos da igreja, cada um dos irmãos que se encontram enfermos. Toma cada um nas Tuas mãos, Deus amado, e abençoe a vida de cada um. Nos abençoe nesse dia, que seja um dia de paz, de alegria, de comunhão, de aprendizado da Tua palavra. Abençoe também nós que estaremos à noite na Tua casa aqui. Venha falar conosco, venha nos abençoar. Nós Te pedimos tudo isso, Deus amado, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero deixar um abraço para todos. Que Deus abençoe cada vida e todos, como nós temos sempre dito, né, é muito bom estarmos juntos, os irmãos da igreja de Rolândia, irmãos de fora, queridos nossos, amigos, parentes, todos os nossos queridos, minha família, que sempre participam conosco, e que Deus nos abençoe. Então, até quem puder à noite participar conosco da nossa transmissão, do culto à noite, às 19 horas, um pouquinho antes das 19 horas, já começamos a transmissão, que todos possamos estar juntos novamente. Um abraço a todos, feliz Dia dos Pais, e que Deus nos abençoe.